Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Punições do governo Trump ao ministro Moraes revolta os outros ministros do STF. Essas informações são da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, do Grupo Folha. Vamos recapitular em 15 segundos? Ontem, vocês sabem, nas últimas horas do dia, foram anunciadas as intenções concretas dos Estados Unidos, por meio da boca do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que é o segundo homem mais poderoso do governo Trump. Disse: nós estamos nos preparativos finais. Estão sendo revisadas as sanções, ou seja, estão sendo decididas. Todos vocês já estão fartos de saber, para mais ou para menos, o que significa a Lei Magnitsky. Hoje o brasileiro sabe mais da Lei Magnitsky do que da escalação da seleção brasileira, que agora terá a camisa um pouco mais corada, né? Mais cálida. Todos sabem do impacto, dos impactos práticos, simbólicos. É um arraso sobre a carreira, a vida de alguém que sofre aos efeitos dessa Lei Magnitsky. E vejam, o secretário de Estado dos Estados Unidos, quando abre a boca e o diz, ontem em uma comissão, eles dizem comitê, da Câmara dos Representantes, ou seja, da Câmara dos Deputados Federais dos Estados Unidos, não há mais retorno. Fontes, inclusive, ouvidas por uma certa mídia brasileira, exemplo, o Paulo Capelli trouxe informações vindas aí, lá do portal Metrópole, que autoridades americanas dizem que não ficará no Moraes. Aliás, é bem como se aplica, em regra, a Lei Magnitsky. Não pega só o cabeça, pega a rabiola também. Os assessores, colegas, familiares. Aplicam-se os dispositivos da Magnitsky a familiares. Isso é a Lei Magnitsky, que nós vamos aprofundar. Você já sabe. Eu só quero falar hoje da forte reação, revolta de sabor, tremelique, ui, 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 ai, ai, ai. Ui. Dos colegas de Sua Excelência. Narradas e aqui ditas ao Brasil por meio de uma boca que sabe do que se passa nas alcovas brasileiras, que é a Mônica Bergamo, ex-ficante lá no passado do José Disseu. Será que é por isso que o Gonete não está tão... sim, aplicadas inclusive aí também. Todos que colaboraram para aquilo que o deputado, um dos deputados, neste momento e nesta ocasião em que o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou as possíveis sanções, um deputado há pouco antes havia aparteado o secretário de Estado Marco Rubio, repito, segundo o mais poderoso dos Estados Unidos. Ele aparteou o secretário Marco Rubio com essas preocupações que ele tem, ele está observando o que está acontecendo no Brasil, ele perguntou ao secretário Marco Rubio se também... gente, quando se fala secretário, é algo importante dos Estados Unidos, né? É óbvio, né? Vocês já entendem? É porque lá não se usa essas pompas, todo mundo lá não é ministro, aqui todo mundo é ministro, né? Lá não, eles não se importam com essas coisas. Antes do Marco Rubio, secretário de Estado, falar, o deputado disse, olha, aqui, vou abrir aspas para o deputado norte-americano. Disse ele, se me permite, senhor secretário de Estado, como o senhor certamente está ciente do alarmante declínio do respeito aos direitos humanos no Brasil. Temos visto mordaça generalizada, perseguição política contra toda a oposição, incluindo jornalistas e cidadãos comuns,
E o que eles estão fazendo agora é preparando a imediata prisão política do ex-presidente Bolsonaro. Quer dizer, se um deputado, com todo respeito, mas são vários deputados, mas se um deputado está observando de maneira tão próxima o que está acontecendo no Brasil, quanto mais o secretário de Estado. O secretário de Estado nos Estados Unidos, que é o cabeça do Departamento de Estado, é o órgão responsável pela conduta dos Estados Unidos, de um modo geral, pela conduta internacional. É óbvio que a principal potência do mundo não fica recolhida em si mesma, está o tempo inteiro observando e atuando internacionalmente. E nós somos grandes demais aqui no Brasil, como já se falava nos anos 60, a diplomacia norte-americana já dizia nos anos 60, o Brasil é grande demais para cair na mão dos vermelhos. É uma questão de segurança nacional para segurança nacional norte-americana. E essa administração Trump está empenhada em frear o avanço chino-soviético, ou sino-soviético, aqui no Brasil. Agora mesmo, ontem foi noticiado, desbaratamento de núcleos de espionagem russa, a reportagem dizia, fábrica de espiões russos aqui no Brasil. Gozado que eu estava recentemente fazendo uma revisão do ano de 1935, do governo de Getúlio Vargas, no ano de 1935, e não é que o embaixador britânico leva Getúlio Vargas e disse, olha aqui, ó, você não está percebendo o que está acontecendo aqui na sua casa, Getúlio, no seu Brasil? Olha o tanto de elementos, né? Espionagem russa entrando disfarçado, na soviética, então, né? Entrando aqui. E o Getúlio, e o Filinto Miller, né? E os seus auxiliares, vamos agir! E agora? Quantos anos depois? 90 anos depois, 2025, está acontecendo a mesma coisa. E lá avisavam armar a queda de Getúlio para botar Carlos Prestes no poder em 1935. Carlos Prestes que foi para a União Soviética stalinista e foi formado para voltar e voltou com o objetivo de derrubar o Getúlio, constitucionalmente eleito, e desestabilizando as instituições e colocar o Carlos Prestes, um títere, um fantoche do comunismo internacional. E acreditem ou não, esses infiltrados iam de lá para cá e estavam negociando com boa parte das Forças Armadas de 1935. Já em 1935, esses facínoras haviam convencido facínoras, legiões da pátria das Forças Armadas, parte delas, a se unirem a eles e colocar o Prestes no poder aqui. Quer dizer que 90 anos depois parece que a história está se repetindo? Não, impossível, como não? Eu não acredito nisso. Mas está aí. Coincidências da vida, né? Os estudos servem para isso. Os estudos servem para isso. Nós não somos papagaios, né? Estudar serve para isso. Eu falei aqui de várias coisas, né? Elementos que vão se infiltrando em várias instituições. Será que era coincidência histórica? Vamos voltar a Mônica Bergamo. Então, veio a notícia da boca do secretário de Estado, poderoso secretário, sempre foi assim. Os secretários de Estado norte-americanos são poderosíssimos. Já houve grandes personalidades que já eram grandes quando entraram e se tornaram secretários de Estado norte-americanos. Poderia citar vários aqui. Há pouco faleceu um com mais de 100 anos.
Para o bem ou para o mal, eles têm muito poder. E aí agora o Marco Rubio abre a boca e diz: estamos nos preparativos finais. Aí os colegas do Dr. Moraes, é uma semana movimentada, estamos vendo vários depoimentos importantes, chefes das forças, o do Exército, o ex-chefe do Exército, Freire Gomes, disse uma coisa. Hoje, ontem, quarta-feira, o Batista Júnior da Aeronáutica, então, em 2022, desmente o Freire Gomes, só implicando Bolsonaro, sem sequer falar. Quem estará mentindo? É preciso uma cariação? Freire Gomes, Batista Júnior, quem está e por que está faltando com a verdade? A quem quer agradar? Quem é o amo de cada um? Bom, aí então, dizem que quando os ministros, outros colegas desse ministro, superministro, sabe que vem a lei Magnitsky para o seu colega, e dizem já também os observadores que pela forma como se costuma aplicar a lei Magnitsky, não se aplica isoladamente ao cabeça, se aplica a todos aqueles que ajudaram o cabeça a operacionalizar a situação que está sendo sancionada. Colegas da mesma instituição, de outras auxiliares, né? Naturalmente, então talvez a Mônica Bergamo saiba do que está dizendo. O que está dizendo a Mônica Bergamo? Sanção, olha aqui na Folha de São Paulo, literalmente, aspas, sanção de Trump a Moraes é inadmissível e gerará solidariedade. Dizem os ministros do STF, disseram a Mônica Bergamo. Não pode ser diferente, cara. Não larga a mão, todo mundo não larga, ninguém larga a mão de ninguém. Né? Argumento dos Estados Unidos de defesa dos direitos humanos não se sustenta em governo que acorrentou brasileiros para enviá-los de volta ao Brasil. Olha, os ministros estão dizendo: Yankees, imperialistas estadunidenses, vocês que colocaram grilhões nos brasileiros legais que os devolveram, vocês querem discutir direitos humanos conosco? Nós estamos colocando mordaça nos nossos brasileiros, mas são nossos e as mordaças não se metam nisso, Yankees. Não muito cheirosos, né? Gente, isso é Grêmio estudantil. Tá parecendo uma fala da Gleice Hoffmann. É o nível. Aliás, o presidente da corte já disse: perdeu o Mané. Derrotamos um dos candidatos, o bolsonarismo. Temos um inimigo em comum, a eleição não se ganha, toma. Então não nos espanta, não é verdade? Não nos espanta. É com esse tipo de argumento que eles vão se solidarizar com o colega? Agora, se isso, as altas autoridades da República estão nesse nível, não se admira que o Brasil está vivendo... o Brasil está virando um país reborn. É um país reborn. Todo isso. Uma fulana foi levar um bebê reborn no pronto-socorro. Bom, cada um tire aí as suas conclusões. A possibilidade, continua a Mônica Bergamo, é um deleite ler a Mônica Bergamo sobre esse assunto, né? A possibilidade do governo dos Estados Unidos aprovar sanções contra o ministro Supremo Moraes é considerada inadmissível pela monarquia togada por magistrados da corte ouvidos pela coluna. Eles afirmam que a medida será uma clara tentativa de interferência dos Estados Unidos no judiciário brasileiro, algo definido como impensável. Um dos ministros afirmou à coluna que a concretização da ameaça, eles que estão chamando de ameaça, feita na quarta-feira 21 pelo chefe da diplomacia daquele país, Marco Rubio, vai gerar solidariedade a Moraes. Explicitará
o apoio do governo de Trump à extrema-direita, tudo que não é deles, da patota, é extrema-direita, né? Que diz um ministro, disse ele, tem a mesma característica de outros movimentos semelhantes pelo mundo. Atacar supremacia cortes, vejam vocês, né? Desculpem um pouco do histrionismo, até exagerado nesse vídeo de hoje, pessoal, mas é que eu não consigo dar conta disso aí de outra forma. Porque isso daí é grotesco. E às vezes, para dar conta do grotesco, nós temos que tentar alcançá-los um pouco. Desculpem. Há momentos que tem que ser lordes. E outros momentos é o Brasil Reborn. Continua a matéria. O argumento de que Moraes desrespeita direitos humanos no Brasil é considerado risível por suas excelências, pelos ministros do STF, já que os Estados Unidos, inclusive, se retiraram do sistema internacional que protege esses mesmos direitos. Os ministros lembram que o governo Trump acorrentou brasileiros para enviar ao Brasil, desrespeitou ordens judiciais de seu próprio país, ordens judiciais, e chegou a prender uma juíza de prisão por discordar de seu julgamento sobre imigrantes. Mentira! Duas mentiras! É um procedimento padrão do Estado americano, não é de governo Biden, Trump, etc. Quando se deportam, quando se manda dos Estados Unidos estrangeiros que lá estavam ilegais para seus países de origem, sempre se deportou com as algemas e com os grilhões. E no governo Biden, de esquerda, tão amado pelo senhor Barroso e pelos seus colegas, centenas de brasileiros foram enviados pela esquerda norte-americana de Biden para cá, de algemas e de grilhões, e ninguém se levantou contra isso. E outra mentira, quando se está dizendo aqui que Trump chegou a mandar prender uma juíza porque a juíza discordava do julgamento. Mentira! A juíza cometeu crime federal. Um imigrante perigosíssimo estava esperando sua audiência. Coisa de doméstica contra sua senhora. E quando o ICE e o FBI chegaram para prender o fulano, a juíza deu fuga ao meliante, fazendo-o sair às pressas por portas privativas para magistrados e servidores. Colocando, o cara saiu em desabalada, fuga. Só depois de 8 minutos de perseguição é que os policiais conseguiram pegar. E esta meliante, quando deu fuga a este meliante, podiam ter colocado inclusive em risco a integridade física da mulher que lhe havia agredido domesticamente. Porque ele poderia escapar do voltado. Então, a verdade é esta, né? Aliás, a verdade está em extinção nesse país. Aí eles continuam. E o argumento de mordaça também é considerado fantasioso, já que todas as plataformas e redes sociais atuam livremente no Brasil. Passa-me uma garapa com maracujá do mato. E Moraes é criticado diuturnamente por todos os internautas. Eu não posso usar palavra quase nenhuma aqui. Na visão dos magistrados, o governo dos Estados Unidos, aspas, na visão dos ministros do STF, Trump, aspas, faz o que quer ao redor do mundo. Olha, é uma guerra juvenil. É Grêmio estudantil. Trump faz o que quer ao redor do mundo e também dentro de seu próprio país e não teria condições de levantar a bandeira dos direitos humanos contra Moraes, cujas decisões são referendadas por um colegiado de juízes, que são eles, que chegaram a seus cargos em um sistema democrático. Integrantes do STF afirmam ainda que acreditar que o governo brasileiro terá que estudar em que medida reagir às sanções que visam intimidar a justiça no Brasil. Vejam, esta coqueluche de palavreados são insossa
É insossa essa coqueluche. Podem espernear. A lei Magnitsky é deles. Se eles quiserem, e parece que vão, o Marco Rubio disse, por isso estão tão nervosos, o Trump vai aplicar a lei Magnitsky. Uma vez aplicada, os efeitos serão válidos e eficazes. E eles sabem disso. Bom, eles já estão dizendo, Lula, Itamaraty, reaja. Como? Vai reagir como? Tudo tão previsível, não? Muito bem. Essas são as novidades de hoje. Gente, vamos acompanhando. Inscrevam-se se você já está inscrito. Justamente por esse tipo de conteúdo que acabamos de abordar. Você sabia que se você for olhar aí, você vai estar desinscrito agora? Eles estão desinscrevendo vocês. Veja aí, confira todo dia. Aliás, não espere notificação dos vídeos, que justamente pelo teor dessas informações, eles não estão notificando, não estão comunicando vocês dos novos vídeos. Então entre várias vezes, espontaneamente no canal, de manhã, de tarde, de noite, etc. Deixe comentários, por gentileza, espertos, educados, por favor, ok? Compartilhem. Aqui embaixo, eu preciso ganhar pelo menos 10 membros no canal, com esse vídeo. Quero ver. Vamos aí. Aqui embaixo tem uma aba chamada Seja Membro. Clique aí. Veja como funciona para se tornar membro do canal.